Muito bem, nós estamos aqui em nossa jornada, o Ministério de Oração, criando esse projeto onde nós queremos desenvolver o interesse das pessoas em conhecer mais esse Deus. E o pequeno manual de oração que aqui nós estamos apresentando esse projeto, ele é um motivo muito especial para a gente crescer nesse conhecimento. E o nosso estudo nesse momento agora é sobre quais são os princípios que regem a oração. Visto que ela também é uma ciência, princípios, como diz aqui o dicionário, é um conjunto de regras, de preceitos morais. Os princípios também eles dão, vamos assim dizer, a estrutura para que você possa construir algo sólido, que são eternos. E dentro do contexto desse relacionamento com Deus, nós encontramos aqui que a oração tem ciência e princípios. Quais são esses princípios pelos quais nós deveríamos conhecê-los para melhor entender esse processo da comunhão com Deus, dessa oração que é esse envolvimento com Deus? Então, pastor Jimmy, apesar da oração ser algo muito intuitivo e um mistério, mas vejam que os discípulos se aproximaram de Jesus, acho que é Lucas 11:1, e pedem para ele, ensina-nos a orar como João Batista ensinava aos seus discípulos. Então, Ellen White ela dá essa ênfase, né, do ensino da oração. Ou seja, se há uma oração que Deus não escuta, não atende, se há orações que não deveriam ser feitas, então nós devemos aprender como orar melhor. Lembrando que nós não estamos falando aqui de oração de circunstâncias, nós estamos falando, mais uma vez, de oração de comunhão. Sim, você afirma aqui no livro, na página 33, que a oração, portanto, não é uma prática aleatória, Perfeito. Baseada em sentimentos e necessidades, mas uma prática espiritual que envolve ciência e princípios. Exatamente. Então veja só, é um profeta que fala que a oração é uma ciência e princípios envolve justamente o que aí você mencionou, são conceitos permanentes e universais, né? Bom, como eu cheguei então a este livro, foi justamente na leitura do livro Parábolas de Jesus, onde Ellen White justamente trata disso. Eu levei um susto quando estava lendo, quer dizer, é um livro, digamos, despretensiosamente teológico, é um livro mais para ensinos. E lá então ela vai falar de ciências e princípios. Bom, daí então eu fui pesquisar. Onde que estão esses princípios? E eu descobri 7 princípios, e eu tentei ser menos que um, menos um, mais de um, ser 6 ou 8, mas eu não consegui. Deve haver mais. Mas onde eu pesquisei, eu cheguei à conclusão de que nós temos 7 princípios estabelecidos por Deus. Então vamos ver quais são. O primeiro princípio você coloca aqui que é a consagração. É a consagração. O que vem a ser isso, a consagração? Então, aqui em João 17:19 diz assim, e por eles me santifico a mim mesmo. Quem falou isso? Jesus Cristo. Veja só. O próprio Jesus Cristo se santificava a si mesmo pelo bem dos seus discípulos, dos outros, da humanidade. Então, é preciso haver uma consagração completa de nossa vida a Deus. Nós não somos um vaso, quando na igreja de honra e quando fora da igreja de desonra. Não, nós somos um vaso consagrado a Deus em qualquer momento da nossa vida. Então, a consagração ela é fundamental. E neste ponto da oração, você não pode enganar Deus. Quando você chega a Deus, Deus sabe quem é você. Deus sabe se você é uma pessoa consagrada. Que é consagrada? Completamente entregue para a santidade, né? Isso que é o sagrado. Separado para Deus. Separado para Deus. Um vaso de honra, né? Santo, colocado separado para Deus. O segundo princípio seria a obediência. A obediência. O que vem a ser isso? Então, Jesus diz, né, João 14:15, eu estou aqui na página 35, você que vai acompanhar aqui, se me amais, guardais os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, a obediência, ela não é uma regra. Eu fui militar, eu sei o que é uma regra, eu sei o que é obedecer por regra. Quando você obedece por regra, você segue a lei, você se sente seguro, você se sente bem. Chega alguém, eu me recordo que uma vez eu fui surpreendido num lugar onde eu não deveria estar,
né, com farda e tal. Então, a obediência, ela cria um vínculo. Ora, se você ama, você obedece. Então, quem busca a Deus precisa, naturalmente, obedecer. Quem tem essa consagração a Deus, ela é acompanhada naturalmente da obediência. Que obediência? Obediência dos mandamentos de Deus, obediência dos princípios, obediência das intuições que o Espírito Santo coloca em você. No próprio livro de Deuteronômio, o 5º livro da Torá, do Pentateuco, no capítulo 28 ao 30, Deus colocou ali várias condições, né, para as bênçãos poderem ser dadas ao seu povo, e incluía a obediência, por exemplo. Exatamente. Aqui na página seguinte, 36, diz assim: há condições para o cumprimento das promessas de Deus e a oração nunca pode substituir o dever. Então, se você às vezes vai a Deus porque você cumpre os deveres, né, cumpre os rituais, isso não te dá direito. É o amor. O princípio da obediência é o amor. Eu amo porque obedeço. Então, o terceiro princípio você coloca aqui é a fidelidade. A fidelidade, em Apocalipse 10, eu gosto desse texto: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, às vezes eu digo para Deus, o pensamento fala assim, perfeito não, mas fiel sim, até a morte. Então, você não é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, mas a gente pode ser fiel. Tá? E isso aí eu aprendi muito cedo no cristianismo. A fidelidade é importante, porque a fidelidade ela vai justamente ganhar a confiança das relações. Não, ele é fiel. Deus disse de Jó, né? Jó é fiel. Deus ele nos vê pela parte de dentro, ele sabe o que é que nós, quais são as nossas intenções dentro. Deus entende como nós realmente confiamos nele. Aqui eu leio, como doador de todas as bênçãos, Deus requer certa porção de tudo quanto possuímos. A fidelidade também nos dízimos e nas ofertas. Você é fiel, mas é fiel em quê? Em princípios morais, em princípios éticos, tá? Em princípios religiosos, mas há o detalhamento disso, né? Eu sou fiel no tempo, tá? Eu guardo o sábado de pôr do sol a pôr do sol? Eu sou fiel nos meus dízimos, às minhas ofertas? Inclusive, a fidelidade também cuidar dos necessitados, das viúvas, dos órfãos, dos que estão em aflição. Também faz parte da nossa oração, essa consciência de cuidar do necessitado. Exatamente. O campo da fidelidade, ele está em todos os aspectos de nossa vida. Um quarto princípio você coloca aqui é a confiança, a fé em Deus. A confiança, a fé em Deus. O que é fé? Eu estava dando uma aula na sala, na classe de teologia, e eu falei para os alunos de teologia, eu não sei o que é fé. E um abriu logo ali em Hebreus e leu para mim, né? Hebreus 11, 1 e 2, e ficou me olhando, como quem diz assim, olha, isso aqui é fé, o senhor não sabe? Então, não é a questão da informação, não é a questão de você ter o conhecimento teórico. Fé é algo muito, muito profundo. Eu continuo não sabendo realmente o que é fé, mas naturalmente, todos nós temos alguma informação, todos nós temos fé, porque a fé é também dada por Deus a nós, né? Mas essa fé, como disse aqui Jesus, em João 11,40, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Aqui também, logo abaixo, Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebeste e serás assim convosco. Quando eu leio isso como base da minha oração a Deus, o Senhor me ajuda. Na minha falta de fé, falo como aquele pai. É que às vezes há uma confusão aqui, que as pessoas, muitas vezes nós cremos no objeto que nós estamos buscando. Eu vou ter aquilo, ou quero aquilo. Quando na realidade essa fé tem que ser exercida a Deus. Aquele que é o doador de todas as coisas, exatamente, correto? Corretamente, né? E como é que você vai ter fé? Alguém te ensinou a ter fé em Deus? Não é possível ensinar. As pessoas dizem para você, escuto muito isso na igreja, muito igrejeiro isso, você tem que ter fé, irmão. Mas, então onde é que eu compro?
Por Mas favor. a gente não compra, né? A gente vem por ouvir a Deus, a sua palavra, né? Pois é, vem da comunhão, é uma E aí experiência de entra vida. um outro princípio, que é o quinto, que você coloca aqui, que é a perseverança. Perseverança. Jesus escreveu, falou duas parábolas, né, sobre a perseverança da oração, né? E aqui em Lucas 11, 9 a 10, ele disse assim, pois por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta se lhes será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. Então, esta ação nossa de pedir, de buscar e de bater é um conjunto em tudo aquilo que nós estamos falando. Mas algumas pessoas, Ellen White tem um texto que ela diz assim, vocês largam muito rápido, um anjo reclamando. Vocês largam muito facilmente as mãos de Deus. Então, eu não sei quanto tempo você demorou em um pedido de oração. Eu já fiz um pedido, dois pedidos de oração. Um demorou 11 anos e o outro demorou 12 anos. E eu orava todos os dias. E eu estou com alguns pedidos encalhados aí. Eu estou com uns pedidos aí que eu estou aí há mais de ano orando. Deus ainda não atendeu, mas eu não posso desistir. O tempo não é o limite de Deus, é o meu. E então eu posso ultrapassar esse limite. E por último, você coloca mais dois princípios, que é o número 6, amar uns aos outros, e o sétimo, de acordo com a vontade de Deus. Como é a importância desses dois princípios? O amar e fazer ou atender conforme a vontade de Deus. Pois é, isso também é aqui muito subjetivo, né? Mas não é assim tão intuitivo, porque Deus é amor, não é? Então você pode demonstrar egoísmo na sua oração. Na oração altruísta, ágape, o outro vem em primeiro lugar, né? E quando você tem o ágape, o amor divino no seu coração, esse próprio amor orienta você na oração, porque Jesus disse, né, um novo mandamento vos dou, né, que em João 13, 34. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E aqui Ellen White fala, um dos últimos mandamentos de Cristo aos discípulos foi que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ou seja, se você não ama, se você não tem capacidade de amar, você não pode falar com Deus, porque Deus é amor. Você não pode ter suas orações atendidas. Este é um princípio. Os princípios são pré-requisitos. Nós falamos de condições no capítulo anterior, mas os princípios eles são pré-requisitos. E aí foi quando eu vi aqui que é de acordo com a vontade de Deus, né? Seja feita a tua vontade, diz Jesus lá no Pai Nosso, assim na terra como no céu. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E Ellen White diz, havendo o nosso pedido em harmonia com sua palavra. Olha só, o que é a vontade? É a palavra de Deus expressa. Eu não sei o que Deus quer da minha vida. Não tem isso não. Então vai conversar mais com Deus. Porque Deus tem um plano para a sua vida, para a minha vida. Eu vejo muitas pessoas falando isso. Eu não sei o que Deus quer da minha vida, não. Você é que não sabe o que quer para a sua vida, mas Deus sabe. Excelente. Que Deus nos abençoe nessa jornada do ministério de oração.